João, 1 João, capítulo 3. Vinde quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filho de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tenha essa esperança, purifica a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que pratica o pecado, também pratica iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que nele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele, não vive pecando. Qualquer que vive pecando, não o viu e nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. Porque esta é a mensagem que eu vi desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno, que matou seu irmão, e por que causa matou? Porque as suas obras eram más, e a de seu irmão justa. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Olha que palavra forte. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão, permanece na morte. Qualquer que odeia o seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Conhecemos o amor, e nisto que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a sua vida pelos irmãos. Meus amados, que palavra, né? Que palavra, né? De exortação, né, aqui do nosso irmão aqui, né? A Epístola de João. Mensagem poderosa que Deus deu, né? E ele escreveu na inspiração do Espírito Santo para edificação das nossas vidas, né? E aqui nós vimos bem claro, né? Que aqui a diferença dos filhos de Deus, né? E dos filhos do diabo, né? Como é a prática dos filhos de Deus e as práticas que são dos filhos do maligno, né? E nós vemos aí, né? Que o final dessa história aqui, que eu li aqui nesses versículos aqui, que conhecemos o amor, e nisto que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos, né? Que venha a ser misericordioso, né? Ter compaixão, né? Estar pronto para ajudar, estender as mãos, né? Isso é cumprir a palavra de Deus.
Às vezes, nós estamos por aí e vamos caminhando em nossa fé e achamos que é só individualmente. Eu, a família, e excluamos todos à nossa volta. E não é bem assim, né? Coração de cristão é um coração grande, coração generoso. Tem que caber, aleluia, não só a sua família, mas a todos. Porque você tem um amor. E este amor é um amor muito grande. É o amor do Pai. E Ele perdoou os nossos pecados. Nós confessou e Ele perdoou. Em Cristo Jesus também devemos perdoar os pecados de nossos irmãos. Porque são os nossos irmãos. Isso pode ser irmãos de sangue ou pessoas que não é da família também, né? E que possamos meditar. Estar pronto para amar, perdoar, né? Aqui até tem o versículo aqui que acabou de falar aqui, né? Que aquele que odeia o seu irmão é homicida. E nós bem sabemos que nenhum homicida tem parte no reino do céu. Louvado seja Deus. Então, que nós possamos meditar nisso, que o ódio, o pecado, de aborrecer ou odiar, que é a mesma coisa, os nossos irmãos, independente de quem seja, seja na fé ou seja de sangue, família, né? É comparado como um pecado de homicídio. Infelizmente, tem muitos que têm cometido o pecado do homicídio, né? Matando com palavras duras, com ódio, a ponto de ringir os dentes, de querer o mal, né? Isto é uma doença, isto é uma maldade, isto é da abertura, legalidade total para os espíritos das trevas entrar e dominar e fazer, aleluia, desse lugar aonde ele quer destruir, aleluia, quer fazer ruaça, quer destruir, quer acabar, aleluia, com a vida da pessoa. A pessoa fica doente, a pessoa fica enferma, a pessoa começa a sentir tantas dores que não sentia, porque deu abertura. O Espírito Santo entristece, se afasta, o inimigo chega e apodera por causa da mágoa. Mágoa alojada gera homicídio a quem tu afrontou, a quem tu maltratou, né? É como o pecado do homicídio. E eu quero vos dizer que nenhum homicida tem parte no reino do céu. Que possamos pedir perdão pelo pecado do homicídio. Por causa da palavra. Isso. Por causa da palavra. Por causa do transtorno que causou pela palavra mal falada, palavra torpe, palavra maldosa, palavra que desrespeitosa leva a causar esse tipo de transtorno. Isso é homicídio, né? Você está matando, você está destruindo, você está acabando com o seu semelhante. E ele está no pó, está acabado, está sem palavra, ele não entende porque você se deparou com ele, com essa atitude maldosa. Você, um cidadão de bem, um cidadão que conhece a palavra, que vive a palavra, tem que voltar atrás e ir até ele e pedir perdão. Aleluia. Aí você quebra o vínculo do poder das trevas.
e ele não vai ter acesso à tua vida mais. No momento que você libera perdão ao teu irmão, ou seja lá quem for, aleluia, quem conhece a tua vida é Deus, não é eu. E é Deus que vai julgar cada um nós segundo as nossas obras. E Ele vai te libertar. E a paz entra dentro do teu lar. A paz reina dentro do teu coração novamente e tu se sente aliviado. Isso é a presença de Deus, né? Porque você liberou o perdão. A mágoa caiu por terra. Aleluia. E todo o poder do inimigo já foi vencido. Aleluia. Mas aqui tem um versículo que eu acabei de ler aqui, que aquele que permanece nele, aleluia, se purifica a si mesmo, a cada dia, a cada momento, a cada instante da sua vida, a cada respirar, aleluia, tu vai se purificando a si mesmo, aleluia, se purificando, orando, clamando a Deus, aleluia, porque este processo é todo dia, meu amigo, é todo dia. Ah, mas Jesus já morreu na cruz do Calvário. Jesus já pagou o preço, derramou seu sangue. Foi para nos libertar, foi para nos purificar, foi para nos transformar nossa vida por completo. Então, se ele purificou, está transformado. Sim, está transformado, está justificado. Aleluia. Mas você, aleluia, está na terra e você está caminhando no mundo cheio de maldade, cheio de tantas coisas erradas, aleluia, e você precisa se purificar todo dia, a si mesmo, aleluia, individualmente, aleluia, você tem que ter, aleluia, este momento com o Senhor. Louvado seja Deus, que Deus vos dê graça e possa continuar te abençoando, em nome de Jesus, aleluia, que somente Ele pode nos dar total purificação, mas para isso nós temos que liberar o perdão contra aquele que tem transgredido conosco. Amém? Este é o caminho de um verdadeiro cidadão do céu. Aleluia. Perdoar para ser perdoado. Se perdoar de vosso coração, ou de todo o teu coração, os pecados do teu irmão, o Pai vos perdoará. Se não perdoar, o Pai não vos perdoará. Aleluia. Terá muita surpresa no dia que o Senhor vier, aleluia, buscar o seu povo. Aleluia. Porque somente os lavados redimidos, que se purifica a si mesmo, aleluia, vai reconhecer, aleluia, que tem necessidade de dar o perdão ao seu semelhante, né? Perdoar, meu amigo, perdoar. Perdoar. O próprio Jesus perdoou quem estava matando, destruindo lá, crucificando ele. Ele perdoou, simplesmente ele perdoou, aleluia. E às vezes, uma coisinha desse tamanhozinho aqui, ó, 1 centímetro de besteira que uma pessoa fala para você e você, aleluia, se acha a última bolacha do pacote e não quer perdoar. Não, perdoa, meu amigo, perdoe, aleluia. Aprenda com o Senhor Jesus. Você não é deste reino, deste mundo, você é do reino dos céus, você não é daqui, aleluia. Perdoa, aleluia. Você já foi transformado, aleluia. Tira essa soberba, arranca, se humilha, aleluia. Rasga esse teu coração no sentido de se humilhar, aleluia. Porque Jesus, Ele quer trabalhar na sua vida. E se você tem ficado e permanecido desse jeito aqui, aleluia, é porque Deus, Ele tem um amor muito grande para você. Aleluia. Para de ficar brigando, razoando, falando falatórios, profanos. Deus não está nisso não. O inimigo que está feliz, ele está só batendo palma, ó. Estou vencendo esse aí, ó. Ele disse que é servo de Deus, mas está com rixa, está com mágoa, está causando transtorno aí, um reboliço, está falando aí por aí, está tendo rodinha, panelinha, e está falando coisas que está trazendo um escândalo para a sociedade, para as pessoas, e as pessoas estão olhando e vendo que isso não é de cristão, né? Perdoa,
antes que o diabo faça coisa pior. Antes que o diabo te lance na prisão eterna. Isso Deus manda lhe dizer. Antes que o diabo te lance na prisão das cadeias eternas. Ele libera o perdão. Você é conhecedor. Não precisa ninguém aqui, aleluia, te forçar a fazer. O próprio Deus, ele vai falar ao seu coração. Mas você tem livre e espontânea vontade de ter o acesso a fazer o que você bem quer. Ou se você perdoa, ou você não perdoa. Né? Mas uma coisa eu vou dizer. Se tu perdoar, o Pai perdoa você, os teus pecados. Se tu não perdoar, o Pai não vai perdoar os teus pecados. Está escrito dentro da Bíblia. Então, que Deus te abençoe. Tá?